hoje a gente está aqui na Metra Medicina e Segurança no Trabalho, que fica na rua Castro Alves, número 826, no centro da cidade, ao lado da Saneago. Bom, pessoal, o telefone aqui é o 3631-8256. Tem também o celular, que também funciona o WhatsApp, que é o 99655-2208. E tem também o telefone do Jefferson, que é o 99655-6371. Olha, pessoal, agora tem uma novidade. Tem também Metra Medicina e Segurança no Trabalho em Caldas Novas. Aqui você realiza todos os exames, né? Admissionais, demissionais, mudança de função, atestado de saúde ocupacional, exames periódicos e também retorno ao trabalho. A gente bateu um papo, né, com o Jefferson Martins, ele que é o proprietário aqui da Metra Medicina, né, e Segurança no Trabalho. Acompanhe. Quero primeiramente cumprimentar, né, os telespectadores aí da TV Jataí, e vamos falar dos princípios básicos da segurança do trabalho. A CLT, ela prevê que o empregador, ele tem que promover a integridade física de todos os seus funcionários. Então, essa integridade física, ela depende da saúde e da segurança do trabalho de todos os colaboradores. E existe uma série de fatores que fazem com que a empresa não deixe o seu colaborador adoecer, faz com que a empresa não faça com que o seu colaborador sofra um acidente de trabalho e assim por diante. É aí onde entra, né, os exames admissionais? Isso, é aí que entra toda a parte de saúde e segurança do trabalho. A princípio, parece que o exame admissional é o início de tudo, mas se a gente for pensar bem, o exame admissional ele fica lá quase por último de todo o processo. Por quê? Antes de você pedir para um colaborador fazer um exame, você tem que saber quais são os riscos inerentes à função que ele trabalha. Ou seja, você tem um pedreiro que trabalha lá com ruído, você tem um pedreiro que trabalha lá com poeiras e assim por diante, e para você fazer o exame admissional dele, você vai ter que saber quais são os riscos para você falar quais são os exames necessários. Quando eu digo exame necessário, são exames complementares. Antigamente eram-se acostumados a fazer só o exame clínico, que é aquele exame que você ia, passava pelo médico e o médico dava um apto para você, sem mesmo saber como que estava a sua condição. Por exemplo, ele não sabia como que estava a sua audição, ele não sabia como que estava o seu pulmão, o seu coração e assim por diante. Então, por isso que trabalhando em conjunto a medicina e a segurança do trabalho, a gente consegue fazer todo esse processo. A gente vai no local, vai na empresa, vê quais são os riscos, igual eu já disse, e aí a gente passa para o médico e ele faz o documento que fala quais são os exames necessários para a função em si. Tá certo. E quando esse funcionário já entra nessa empresa com algum problema de saúde, como é que funciona? É justamente aí que tem que ter uma medicina do trabalho que funcione. Veja que você vai contratar um servente de obras, ele já é acostumado a trabalhar em outros locais, né? Então ele já trabalhou lá carregando peso, ele já trabalhou lá em altura e assim por diante. Então quando você vai contratar, você tem que saber se ele tem de repente um desvio já na coluna, você tem que saber se ele tem algum problema referente a sangue, assim, plaquetas e assim por diante. Você tem que saber se ele já tem um problema auditivo, se tem alguma, por exemplo, um exemplo muito grande que eu cito são os profissionais que trabalham em escritório, né, que tem ali a monotonia, a repetitividade. Então isso agrega aquelas doenças, né, que é a DORT, né, que é a LER. E é interessante fazer o exame admissional porque lá vai detectar se essa pessoa tem essa LER, se a pessoa tem essa DORT, se ela tem um problema auditivo, se ela tem um problema no pulmão, no coração e assim por diante. Então, o princípio é fazer um exame admissional bem feito, né? Muitas das vezes a gente vê que os empregadores, eles só conhecem o exame admissional como aquele exame que, cheguei lá, o médico só olhou na minha cara e aquilo não vale nada. Realmente, se a gente for ver por esse lado, o exame admissional, onde que o médico só olha na sua cara, ele não é bem feito, entendeu? Mas igual eu disse, isso é o último a ser feito, né? Antes de você mandar um funcionário para fazer um exame admissional, você tem que saber quais são os riscos inerentes à função que ele vai estar exposto, né? Porque não vai adiantar você simplesmente mandar lá, faz aquele exame considerado avulso, né? Porque esse exame avulso, ele não tem sim uma certa validade. Por que não tem validade? Porque eu entendo que a medicina do trabalho, a medicina ocupacional, ela tem que resguardar o empregador e tem que saber se realmente o colaborador está apto, está inapto, como que ele está, a saúde dele, entendeu? Então são muitas as exigências, né? Sim. Por enquanto eu não falei de exigência, eu só falei a parte que o empregador
tem que se organizar. Porque, querendo ou não, amanhã ou depois ele tem um problema, né, de trabalhista. Porque veja que hoje, se você entrar numa empresa sadio, você não quer sair doente. Então, a gente tem que fazer o monitoramento da saúde desse colaborador para saber se ele está adoecendo no trabalho, tem que saber se ele entrou já com alguma doença, entrou já com algum problema de saúde e assim por diante. Certo. Jefferson, como que fica essa fiscalização? Quem que vai olhar a situação desse empregado? Hoje, a gente trabalha com medicina ocupacional, a gente tem uma certa preocupação. Por quê? O Ministério do Trabalho, em Goiás, ele tem menos de 60 auditores fiscais. Então, eles não dão conta de fiscalizar a Goiânia, entendeu? Então, acaba que eles não vêm fiscalizar em Jataí, raramente eles aparecem por aqui. A não ser quando tem alguma denúncia, quando é um caso mais grave e assim por diante. Então, a fiscalização hoje, né, até 2019, ela é feita via auditores fiscais. Mas com a vinda do E-Social, a gente vai falar logo mais, isso vai mudar um pouco e assim, traz uma certa preocupação. Acredito que os contadores aí já estão com uma certa preocupação, porque a partir de janeiro de 2020, as empresas aqui de Jataí, que são as microempresas, empresas de pequeno e médio porte, elas vão ser obrigadas a informar tudo isso pelo E-Social. Como é que fica toda essa documentação? O que é necessário, né, para esse empregador estar empregando esse funcionário? O que é toda essa documentação? Como eu disse, a gente tem que saber quais são os riscos inerentes à função. Hoje, o programa básico de tudo isso se chama PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa a gente vai na empresa, a gente vai fazer uma entrevista com o seu funcionário, saber o que ele faz, né, qual que é o processo de trabalho dele, a gente vai ver qual que é o ambiente de trabalho dele, se tem lá riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Aí a gente vai colocar esses riscos no PPRA e aí a gente tem que implantar medidas, né, preventivas para que, por exemplo, um risco físico, por exemplo, de ruído, que é o barulho. Então a gente tem que fazer ali uma medida preventiva para que esse barulho não deixe o colaborador surdo, né? Não vai ficar de hoje para amanhã. A preocupação que eu mais tenho é essa, porque a surdez, ela não vai aparecer de um dia para o outro, ela demora 10 anos, 15 anos para ela aparecer, entendeu? E muitas vezes esse colaborador já nem está mais aqui na empresa que ele foi contratado, mas ele desenvolveu uma doença, né, referente ao processo de trabalho. Então, a documentação principal é o PPRA, né, que aí a gente faz o levantamento. Depois que esse PPRA está pronto, a gente passa para o médico vai lá, ele tem o risco físico ruído. Então, automaticamente, ele passa a fazer um exame de audiometria. Ele tem um risco de poeiras ou químicos e assim por diante. Então, ele passa a fazer exames de sangue e ele vai trabalhar em altura. Então, se ele vai trabalhar em altura, tem alguns exames específicos, né? Como que você vai colocar uma pessoa para trabalhar em altura sem saber se ela tem problema cardíaco, sem saber se ela tem uma epilepsia e assim por diante, sem saber se ela tem um diabetes, se ela tem pico hipertenso e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser levado para os documentos iniciais, que é o PPRA e o PCMSO. Uma outra dúvida que muitos empresários têm é sobre as pessoas me ligam toda semana para perguntar isso. Jefferson, qual que é o grau de insalubridade que eu tenho que pagar para o meu funcionário? Jefferson, qual que é o grau de periculosidade que eu tenho que pagar para o meu funcionário? Existe um laudo que se chama Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, LTCAT. Esse laudo é um laudo do INSS, ele serve para falar se o funcionário tem direito ou não à aposentadoria especial. Então, o que tem a ver aposentadoria especial com insalubridade ou periculosidade? Você só recebe a aposentadoria especial se você trabalhar em ambiente insalubre, ou seja, se você tiver percepção de insalubridade, ou se você trabalhar em ambiente periculoso. Então, se você receber a periculosidade. Então, lá nesse laudo, vai estar falando se o seu ambiente é insalubre, vai estar falando se o seu ambiente é periculoso e assim por diante. Jefferson, mas eu tenho um escritório de contabilidade. Eu preciso do laudo LTCAT? Eu preciso de saber... como que você vai saber se o seu ambiente é insalubre ou não, se você não levou um profissional da área para fazer uma avaliação ambiental para realmente dizer que lá é ou não é insalubre? Mas eu trabalho com um escritório que só tem um computador ou uma mesa. Tudo bem, eu concordo. Mas como que você sabe que esse escritório que você está não é um ambiente insalubre? O que te garante? Entendeu? Então, o que garante é fazer os documentos de segurança, né? O principal, o PPRA, depois vem o PCMSO, que é para saber quais são os exames, o LTCAT, né, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais, para saber
referente à aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. Esses são os documentos básicos em si. Tá certo. Jefferson, eu creio que essa pergunta que eu vou fazer, muitos dos empregados que estão em casa nos assistindo estão com essa dúvida. A gente sabe que esses exames, tudo tem custo. Isso fica a cargo de quem? Da empresa ou do empregado? Custos referente à segurança do trabalho e medicina ocupacional, esses custos eles são da empresa. Jefferson, eu recebo muito essa reclamação dos empresários, porque ele fala assim, eu contratei um colaborador, ele ficou aqui 2 dias e saiu. Eu contratei um colaborador, ele só passou pelo processo, né, de contratação e saiu. Então, a gente tem que ser criterioso, até quando vai contratar. Eu vejo que, querendo ou não, as empresas, elas vão crescendo, né, vai tomando uma proporção e acaba que o empresário ele esquece que a proporção da empresa dele está crescendo e ele tem que investir também na contratação, porque veja que você vai contratar um funcionário hoje, amanhã ele pode ser seu braço direito da sua empresa. E eu acho que para contratar você tem que passar por um processo seletivo, passar ali de repente, se for uma função de riscos, de repente uma psicóloga, para saber se essa pessoa não tem algum transtorno e assim por diante. Então, tudo isso é uma série de processos para você contratar uma pessoa, porque senão acaba que você vai jogar dinheiro fora, porque você contrata uma pessoa, você paga para ela todos os exames, você paga para ela os equipamentos de proteção individual, né? Porque quando ela trabalha com risco, lá no PPRA, a gente coloca também quais são os EPIs, né, obrigatórios para cada função. Igual eu disse do caso do ruído, que é o barulho, automaticamente quando a pessoa tem um risco, ruído, ou a gente vai enclausurar o ruído, né, a gente vai primeiro na fonte geradora. Se a gente conseguir eliminar a fonte geradora, a gente não vai precisar colocar o EPI. Mas se infelizmente a gente não conseguir eliminar ali a fonte geradora, a gente vai ter que entrar com a outra medida preventiva, que é, no caso, o equipamento de proteção individual para ruído, no caso, protetor auricular. Então, você vai ter o custo, né, com a contratação, custo com a documentação inicial do ano, o custo com os documentos, o custo com os EPIs, e muitas das vezes, se você não tomar cuidado, esse colaborador vai ficar um dia na sua empresa e vai embora. Entendeu? Então, essa parte é uma parte um pouco delicada, porque realmente, e eu até trabalho com isso, até digo, infelizmente, isso é por conta do empregador, esses custos de medicina e segurança do trabalho. Tá certo. Você falou um pouquinho do E-Social, né? Mas explica melhor o que é esse E-Social. E-Social, esse aí é um programa do governo que está pegando os contadores aí, deixando de preocupados, porque nada mais é que um programa do governo que vai unificar todas as informações. Saúde e segurança do trabalho, CAGED, Cefip, informações do INSS, previdenciário e assim por diante. Tudo isso agora, o governo lançou o E-Social, que a gente vai lançar no E-Social todos os ambientes. Igual eu disse, do risco. Vamos voltar de novo nos exemplos. Eu gosto de exemplificar para ficar mais fácil. Aquela função daquele pedreiro que eu falei no início, que ele trabalha lá com os riscos. Então, hoje, o que o empresário faz? Ele contrata uma empresa especializada ou até mesmo um técnico de segurança para fazer o PPRA. Faz o PPRA e ele pega esse PPRA muitas das vezes em gaveta, né? E as medidas ali preventivas, né, que são necessárias, que a gente coloca no documento, muitas das vezes o empresário ele deixa de fazer por, de repente, falta de conhecimento, por, de repente, ter engavetado. Agora não. Com o E-Social, quando o seu PPRA ficar pronto, você vai ter que pegar as informações daquele pedreiro, porque as informações no E-Social, presta atenção, a informação no E-Social é por CPF, né? Acabou aquele negócio de você ir lá, porque o PPRA hoje você vai por função, né? Qual que é o risco do pedreiro ou do servente. Não, no E-Social você vai ter que informar um risco por CPF. Né? Então você vai informar o risco, né, individualmente por cada CPF, por cada pessoa. Vai ter que falar qual que é o ambiente que ele trabalha, o que ele faz lá, quais são as medidas preventivas que você fez para que esse funcionário não se adoeça, quais são os exames que você vai fazer para saber se ele está ou não adquirindo alguma doença, qual o médico que fez esse exame, né? Qual laboratório fez os exames laboratoriais, qual o cardiologista, por exemplo, que fez o eletrocardiograma. Eu sim, estou confiante, porque o E-Social ele vai trazer melhorias, né, para o empregador. Porque o empregador, é igual eu disse no início, muitas das vezes, por não ter conhecimento, ele manda a pessoa para vir cá fazer um asa avulso, né? Eu quero fazer um admissional ou demissional. E muitas vezes ele não está amparado. Aquele ali é só um papel que, para ele, não tem tanta validade assim. E com o E-Social,
não vai só mandar fazer o exame aqui, a gente vai conhecer o ambiente de trabalho, a gente vai ver quais são as medidas preventivas. Ah, Jefferson, mas eu só tenho um funcionário e não vai ficar caro? Eu penso assim, ó, você tem um funcionário, então esse funcionário ele precisa de ter medidas de segurança do trabalho, ele precisa de fazer os exames. Então, o que mais acontece é isso, né? Empresas que têm um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, ela não faz a parte de segurança do trabalho, ou por uma orientação do próprio contador, ou pela cabeça dele mesmo, de que a minha empresa é pequena, não precisa. Então, a NR7, que é o PCMSO, ela fala empresas que contratam trabalhadores como empregado. Então, se você tiver 1 ou 100, você contratou como empregado, entendeu? Então, o E-Social ele vai trazer todas essas informações para o governo. E a dificuldade que eu disse que os contadores estão tendo é porque, assim, ó, muitos dos empresários, eles já estão saturados, né, com impostos, está saturado já com tantos tributos e assim por diante. Só que a gente tem que ver o E-Social como um benefício, porque hoje, quando você manda um colaborador seu para fazer um exame avulso, você não tem retorno nenhum desse funcionário. Você não sabe se daqui 2, 3, 4 anos ele vai acionar a justiça e dizer que ele está com um problema de coluna que ele adquiriu na sua empresa. Você não vai saber se ele está com um problema no ouvido, que é chamada PAIR, perca auditiva induzida pelo trabalho, na sua empresa, porque você só fez o exame clínico, você não fez uma audiometria para saber se ele tinha uma perca ou não. E com o E-Social a gente vai fazer tudo isso, todos os exames, toda a parte de segurança do trabalho. Uma orientação que eu dou é a seguinte: a primeira NR que existe, que é a NR1, é a que fala da ordem de serviço. Ela fala que todo empregador ele tem que falar para o seu empregado quais são os riscos inerentes à função, quais são as medidas preventivas, quais são os equipamentos de proteção individual, quais são os direitos e deveres dele, e acaba que muitas das vezes quase nenhuma empresa tem a ordem de serviço, entendeu? Então a gente trabalha hoje, de certa forma, blindando os nossos clientes. A gente tem aí vários e vários clientes em Jataí que já está blindado, já está preparado para o E-Social. E quem não se preparar, infelizmente, a partir de janeiro, né, de 2020, vai ter que passar as informações de saúde e segurança do trabalho, né, para o E-Social. E as multas, elas serão online. Então, o auditor fiscal do trabalho, ele não vai mais precisar vir aqui em Jataí para fazer a fiscalização. Ele vai conseguir entrar no sistema do E-Social e ver, poxa, hoje eu vou saber lá em Jataí quais são as padarias que estão adequadas, né? Não, hoje eu vou saber quais são as rádios, né, as emissoras de televisão que estão adequadas. Hoje eu vou saber quais são as clínicas que estão adequadas. Então, ele vai entrar lá, com apenas um clique, ele vai saber se a empresa tem os documentos, PPRA, PCMSO, se a empresa realmente está preocupada com a integridade física do seu colaborador e assim por diante.